3 meses para fechar 2025. E você já descobriu o que é que te trava, o que te impede de ser uma profissional bem paga e posicionada? Quantas mulheres estão exatamente com esse pensamento? Medo, frustração, desânimo, aquela falta de empolgação. Mas quando você consegue alinhar, ajustar os pontos, ter clareza daquilo que você precisa mudar, principalmente com objetividade, com um plano de ação e executando, fica muito mais simples ver quais são os pontos, as áreas que você precisa melhorar no seu negócio, seja comunicação, posicionamento, imagem ou finanças, tu. Mas eu acredito que no posicionamento tem muita mulher, literalmente, bloqueada. Por quê? E esses dias o que mais me veio de relato de aluna, de pessoas que têm curiosidade eu tenho muito medo de aparecer, eu tenho uma trava, eu não consigo. Mas será que esse eu não consigo tem alguma coisa a ver com coragem, procrastinação, o medo de dar o primeiro passo? Esse seu posicionamento, com medo de começar, o medo de ser julgada. Você sabia que pessoas grandes que você segue aí todos os dias, você olha o perfil que você acompanha, ela também já começou? Eu vou dar um exemplo bem prático, assim, bem claro. A Virgínia Fonseca, né? É um nome aí do momento que está na mídia. Conheço. Quem não Você conhece? conhece? Pronto. Estávamos agora olhando um vídeo dela, olhando a questão do posicionamento dela do início e o posicionamento dela de hoje. Ela mudou cenário, ela mudou a aparência, ela mudou o modo que ela senta e ela começou com um celular na casa dela, um celular e um tripé. Ela começou. Débora, e tu observou a questão do vocabulário dela também, a comunicação da Virgínia como mudou? E muito a questão de como ela pronunciava as palavras, a situação como ela se portava em relação à fala de uma maneira geral, ela modelou, Até, refinou. até a interação dela com as outras pessoas, você vê que é completamente diferente. E olha a grande empresária que ela é hoje, né? Ela hoje é dona de não só a maior influenciadora do Brasil, uma das maiores, como também tem empresas que vendem assim fácil, que são magnéticas. Basta uma live no cotidiano dela, no dia a dia dela, olha, no dia a dia dela, na casa dela, com a família dela, que ela faz acontecer. E o acontecer, sabe o que é, tu? Fui a um shopping aqui de Fortaleza, tinha fila para serem atendidas as pessoas no quiosque da WePink. Eu fui também, eu também testemunhei e acredito que quem passar ali, o Iguatemi, por exemplo, vai ver essa fila. E todo mundo conhece o produto, por mais que nunca tenha usado, já ouviu falar. Mas por quê? Porque ela teve coragem de começar. Ela teve coragem lá no início de dar o pontapé inicial. Eu vou deixar depois um vídeo dela nos stories das especialistas, mostrando esse primeiro vídeo da Virgínia, mostrando o posicionamento dela antes e como ela mudou. E o celular? Tem gente que espera ter o celular moderno, tem gente que espera ter o melhor cenário, tem gente que espera ter um lugar instagramável para gravar. Como você pode falar para essa mulher que quer se tornar uma especialista bem paga e posicionada, ela pode fazer nesse início, tu? Primeiramente, se você estiver se preocupando com o seu equipamento, esquece. Primeira coisa que você tem que ter, coragem, atitude, colocar uma boa postura, colocar o peito mesmo, sabe? Vai lá na tua casa, naquele cantinho, escolhe a parede mais limpa que tiver, Boa. né? Ó, uma parede limpa, um local bem iluminado, um local para você se apresentar ao público. Tá vendo você como você não precisa de mega produção, uma parede branca e uma iluminação legal, você em pé, você consegue comunicar o que você precisa para o seu cliente. Agora você precisa ter firmeza, ter postura e mostrar para o seu cliente que você domina o seu negócio. Por mais que você comece ali mais travado, falando assim mais discreto, com aquele olhar mais de medo, mas comece e faça. Você não tem noção como a prática, né, como a constância vai te fazer ser perfeito no que você faz, porque você domina o seu negócio. Então, como você domina o seu negócio, eu te dou absoluta certeza que nada e nem ninguém vai fazer melhor do que você. E tu, como funciona até uma próxima etapa? Essa especialista já consegue gravar em casa, encontrou o seu lugar, a sua iluminação, e teria algum outro ambiente que ela poderia explorar e que não
precisasse ela gastar muito no início para isso, a gente sabe da realidade de muitas empreendedoras, claro. Ó, duas dicas, né? Para quem já está gravando, para quem já faz os seus conteúdos. Nós temos a necessidade sempre de sermos melhores do que nós estamos. Eu comecei com uma parede branca e um ring light aqui na minha frente, ou mesmo a luz natural. Automaticamente, quando eu vejo outras pessoas crescendo, eu também quero crescer. Eu já começo a pensar, eu preciso de uma luz no meu fundo, eu preciso de uma luz na minha lateral, eu preciso de uma luz fazendo um recorte legal no meu cabelo. Mas, Tuane, mas eu não tenho dinheiro para isso, né? Que não é caro, viu? Você pesquisando nesses sitezinhos que a gente passa a noite, lá, ó, com o dedinho enchendo o nosso carrinho, nós conseguimos colocar iluminações baratas que vão fazer toda essa ajuda para melhorarmos o nosso desenvolvimento na frente das câmeras. E temos uma coisa que Deus nos deixou, a luz natural, né? E a capacidade que os homens nos deixaram, que é o quê? Locais lindos, shoppings, parques, cafés, um centro da cidade. Falando aqui de Fortaleza, Ceará, por exemplo, um passeio público. Olha que local lindo, todo cheio de árvores para você fazer vídeo, gravar e ainda mostrar a sua cidade maravilhosa para todo o Brasil conhecer. E essa mulher ela teria que ter cuidado na escolha desse lugar, por exemplo, saber se esse lugar se conecta com o público, porque isso tem muito a ver com o posicionamento. O posicionamento ele pode ser construído a partir do ambiente que essa mulher mostra no Instagram, no feed, nos seus conteúdos, Tu? Olha, com toda certeza. Para você começar um bom posicionamento dentro do seu Instagram, a primeira coisa que você vai fazer é sentar, pegar um papel e pensar qual a campanha, o que é que eu quero mostrar para o meu público. Eu quero mostrar o meu cotidiano. Eu sou uma mãe, vamos lá, eu sou uma mãe empresária. O que é que qual um ambiente assim bacana para eu gravar que vai conectar com outras pessoas que é o meu cliente? Um shopping, um parque, um local colorido, né? Dependendo da sua área, um local que vai te levar até o seu eu. O seu cotidiano, a sua vida, o seu dia a dia. Por quê? Porque nem toda hora você está naquele ambiente lindo. Você vai estar em casa com a sua família e você vai fazer uma postagem. Então, de que adianta você marcar para ir fazer num grande hotel super luxuoso se o seu dia a dia é num parque com a sua família, é num shopping com a sua família? Então, traga essa sua realidade, ó, voltando para a Virgínia de novo, traga a realidade do seu dia a dia para dentro do seu posicionamento. Não conseguimos segurar máscaras muito tempo. Então, precisamos colocar o nosso eu dentro do nosso posicionamento, sem imitar ninguém. E Tu, aí eu já faço uma conexão com comunicação, que tem tudo a ver com posicionamento. Você falou muito sobre ser você e mostrar isso, e trouxe um exemplo fantástico, que é a Virgínia. Tá aí para provar, mostrando o dia a dia, a realidade de mãe, conciliando a agenda com os filhos, com os afazeres. Você conhece quem é a mãe da Virgínia? Na época que o pai dela ainda era falecido, me lembro muito da fisionomia do pai dela que aparecia nos vídeos da Virgínia quando ela era casada com o Zé Felipe. Então, você conhece ali toda a perspectiva de quem está além da marca. E é isso que na comunicação eu posso dizer que seja o primeiro passo para você que precisa e quer ou estruturar ou reestruturar a forma como você se mostra e se comunica no seu Instagram. Por que eu falo Instagram? Porque é a plataforma padrão que nós conhecemos e tem uma infinidade de possibilidades e janelas para você explorar. A partir do feed, do story, a bio ela é fundamental para você trazer algo de memorável e magnético para que aquela pessoa bata o olho e se identifique com cada informação que você colocou ali na linha da bio, nas linhas da bio. Nos destaques também você pode trazer o que mais você se conecta. São looks, lugares, palestras, workshops, conteúdos que você tem ali que agregam com o seu público. No feed você pode ter uma infinidade de possibilidades de deixar a sua mensagem. Pode ser um Reels com um vídeo de até 1 minuto ou um pouco mais longo, porque dá essa possibilidade. Uma imagem estática, artes, um formato em carrossel para que você possa ensinar algo. Só que é necessário falar muito sobre o que a Tuane disse, essência. É importante você mostrar quem você é. E aqui eu deixo uma pergunta. Quem é você? Me conta. Se eu te perguntasse quem é você, você responderia: meu nome é Joana, tenho 30 anos, sou a mãe da Maria, casada e sou consultora de vendas no ramo de imobiliárias, de imóveis, aliás. Será que isso só definiria
aqueles seus valores, o que te move e fazer com que as pessoas se conectassem com você. Então, quando você se faz essa pergunta, quem sou eu, mas eu estou perdida e não sei como mostrar. Sabe aqueles conteúdos que simplesmente você acredita que deu branco? Um bloqueio criativo. O bloqueio criativo, ele tem como solução aí dentro de você, que é mostrar quem nós realmente somos. Faz uma lista aí. Experimenta colocar na lista. Quais são os seus valores? Quais são os seus hábitos? Quais os seus gostos? O que você gosta de fazer? Quais as suas experiências de trabalho? Qual a sua vivência? Quando você consegue trazer tudo isso em uma lista, cada ponto você vai abrir várias outras janelas. Quer ver um exemplo? Se dentro dos seus valores está a excelência, que tal trazer uma outra janela de possibilidades e mostrar aquilo que você faz de muito bom no seu negócio? Você pode, por exemplo, ser uma excelente gestora financeira e falar sobre isso para pessoas da sua área. Se você, por exemplo, trabalha na parte de salão de beleza, ensine outras proprietárias de salões de beleza a realizarem uma gestão consciente. Gestão consciente de produtos, uma gestão consciente que traga comissões que são interessantes para o seu parceiro, mas também comissões lucrativas para você. Já se nessa área você é muito boa na prospecção de clientes, já pensou em fazer um conteúdo para pessoas da sua área falando sobre prospecção de clientes? Se você tem na excelência do seu negócio o atendimento, qual é o passo a passo da recepção do seu cliente? Olha a infinidade de conteúdos que nós tiramos de apenas um valor que você colocou que tem dentro do seu negócio como um valor pessoal, mas que você aplica no seu trabalho. Outra, vulnerabilidade. Qual a vulnerabilidade que você tem? Qual a fraqueza que você tinha no passado e o que você conseguiu transformar que pode servir para outras mulheres? E nem necessariamente você precisa trazer isso validado ou conectado com o seu conteúdo. Mas quando nós falamos sobre empreendedorismo, de um lado tem quem oferece o negócio, o produto ou o serviço, e do outro lado tem quem recebe, ou seja, pessoas reais que vão se conectar com histórias reais. E aí você faz esse mesmo exercício para todos os outros pontos que eu trouxe anteriormente, trazendo experiências de vida. O que fez você começar o seu negócio? O que te move todos os dias? Qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo? Se for algo pessoal, existe algum que você possa trazer como incentivo e estímulo para essa mulher? Então, depois que você se conhece e coloca ali no papel realmente quem eu sou, quando eu fiz lá a pergunta do início, quem é você, fica muito mais fácil você trazer um posicionamento real, sem ser algo forçado. Porque o que acontece? Muitas vezes, quando você olha para um Instagram, naquele feed de uma profissional que é referência na sua área, que você muito admira, não adianta você copiar. Porque em um momento você vai se sentir tão cansada, tão fadada a fazer aquilo que não é você. E um momento haverá a paralisação, a procrastinação, o desestímulo, a falta de fazer, a falta de gravar. É isso que acontece quando o assunto é comunicação e você precisa trazer a sua essência e estruturar. Sabe o que acontece? Quando você olha em muitos feeds que vê ali mulheres com bios fantásticas falando de treinamentos, de técnicas ou nos destaques, quando essas mulheres estão aí se capacitando, participando de eventos ou atendendo clientes, vendendo os seus produtos. Quando você enxerga no feed, é uma realidade completamente diferente. E essa realidade diferente é o que, infelizmente, não conecta com a mensagem que o seu público precisa. Muitas vezes as pessoas deixam de se conectar com o que você oferece, deixam de se conectar com aquilo que você vende. Sabe por quê? Porque elas não conseguem enxergar o que tem do outro lado e quem é essa pessoa. E pegando esse gancho, eu digo para você, tem orgulho do seu começo. Tem orgulho? Meta a cara, faça acontecer, porque você será enorme. Exatamente. Você terá a sua referência, você terá o seu destaque e principalmente será aquela profissional bem paga, posicionada e de destaque na sua área. Tu, muito obrigada pelo papo. Foi Comunicação e posicionamento se casam muito bem. E tem um outro, finanças. E para falar sobre isso, Joyce Florencio,
a nossa especialista em finanças, processos e gestão também. O que adianta, Joyce, a gente ter uma imagem, um posicionamento que passa até aquela mulher bem paga, aliás, aquela mulher posicionada, porém ela não é nada bem paga. Por onde começar? A primeira coisa é que essa mulher, quando ela não é bem paga, ela vai viver uma aparência. Uma aparência que é o que está causando doenças na pessoa, porque ela está vivendo de comparações de aparência, porque ela apresenta algo que ela não é. E o financeiro, olhe, o financeiro tem um grande poder na vida da pessoa. É emocional? Emocional. A gente não compra por emoção? Muitas vezes. Quem aqui nunca comprou por emoção? Quem aqui nunca estava ali tão deprê, tão ansiosa, que disse, eu preciso comprar aquela linda sapatilha, aquele lindo sapato. Quem aqui nunca fez? Mas se o seu emocional, que é essa gestão financeira, você não tem nenhum tipo de controle, você não faz essa separação entre você e o seu negócio, possivelmente, daí você vai ter vários outros problemas. Porque se você não estar bem, o seu negócio também não vai ficar bem, você não vai ser criativa, você não vai ter muitas vezes o resultado que você teria, porque às vezes você te diz assim, ó, mas eu tenho resultado. Ótimo, você poderia ter um resultado melhor. Dentro de casa, como é que você tá? Mas eu já vi muitas pessoas, Débora, dizerem assim, eu não levo problema para dentro de casa. Excelente. Se você tem um equilíbrio aí mental de não levar nada financeiro para dentro de casa, olhe, você está no meio das exceções. Porque é muito difícil. Essa história de separar você do negócio, essa história de separar o seu emocional, é muito difícil. É difícil. É possível? Se você tiver aí num processo de amadurecimento muito profundo, um autoconhecimento, toda essa gestão emocional, pessoal, possivelmente pode até não atrapalhar. Mas, gente, é muito difícil o financeiro não atrapalhar a nossa vida. Não atrapalhar dentro de casa, a criação dos filhos, dentro dos negócios, pagamento, dívidas, tudo isso se transforma numa bola de neve quando você não organiza, que é o grande problema, Débora. Sabe o que é que deve afetar muito? E aí talvez você concorde ou traga uma outra explanação sobre isso? Produtividade. Vai lá pro chão. Quando a gente tem essa bagunça financeira, não se concentra para nada. Exatamente. Vou dar um exemplo rápido aqui. Se você passou a noite aí, não conseguiu ter uma boa noite de sono, aí, rápido, você acredita que você é produtiva? Será que você é? Não, Joyce, eu sou. Você acredita que é. Mas a verdade é que psicologicamente e na psicologia você não tem a mesma produtividade, tá? Porque o nosso corpo em si está cansado. A mesma coisa é quando a sua mente está ali, ó, no movimento toda hora de resolver problemas, porque não tem dinheiro para pagar as contas, as dívidas estão aumentando, os fornecedores você não consegue gerenciar. Precificar, você não tem noção sobre se o seu preço tá bom, você só sabe que vende muito, algumas vezes, né? Você até tá vendendo, tem faturamento, mas no final das contas parece que não tem dinheiro, parece que tá sempre no vermelho. Isso é trágico, mas é possível de ser tratado com organização, separação da pessoa física, da pessoa jurídica, salário e outros pontos que a gente aborda bastante, principalmente nas nossas mentorias, nos nossos movimentos das especialistas, Débora. Perfeito, Joyce. Fantásticos esses pontos que você trouxe aqui. E falando em mentoria bem paga e posicionada, olha aqui, Tônia Albuquerque, Joyce Florencio, Débora Brito e Carla Parente, que é a nossa especialista em imagem, estilo, coloração pessoal e profissional. Porque uma imagem, ela também vende. Uma boa imagem, ela também conecta você a grandes oportunidades. Uma imagem, em poucos segundos, pode mostrar
qual tipo de profissional e em que nível você se encaixa. Naquela profissional comum ou naquela profissional de excelência que já entendeu como é que se joga o jogo da prosperidade, da abundância, se tornando bem paga e posicionada. E aqui na mentoria Bem Paga e Posicionada, de uma maneira muito simples, você tem 5 encontros com cada especialista, um último encontro geral e um acompanhamento durante 3 meses, não apenas com uma especialista, mas com 4 especialistas durante 3 meses. Esse acompanhamento, ele começa com o diagnóstico. A gente senta e escuta qual a sua dor na comunicação, finanças, imagem, estilo, posicionamento, comunicação, na parte de gestão. É traçado um plano de ação, porque a gente precisa entender também qual é o seu propósito, qual é a sua direção, qual o seu destino, o que você almeja alcançar do seu negócio. E a partir daí existe uma trilha de acompanhamento, que dentro do planejamento são fases em que você vai desbloqueando a partir de exercícios, mentorias, ferramentas, tudo aquilo que você precisa de necessário. Mas diferente do que eu sei que você já fez muitas vezes, é absorver conteúdo, assistir cursos, participar de mentorias, palestras, workshops, treinamentos, se capacitar sim. Mas na hora de executar, você simplesmente paralisa. E sabe por quê? Não existe a partir dali um acompanhamento que, diferente do que você vê nesses lugares, encontra aqui na mentoria Bem Paga e Posicionada. Porque durante todos esses 3 meses, depois do diagnóstico, do plano de ação, nós estamos junto com você no acompanhamento. Posicionamento de imagem. Como você precisa desse posicionamento de imagem dentro do seu negócio? Por que você deve investir? O seu estilo ele vai transmitir muita confiança na mensagem que você passa. Se você tem um excelente trabalho, que realmente gera transformação, que muda a vida de pessoas, seja no seu serviço ou no seu produto, mas se isso não está alinhado com a sua comunicação, as pessoas não enxergam segurança, credibilidade e simplesmente não veem você como uma referência. Quando pensam, eu quero hoje ficar belíssima, ser bem tratada, fazer uma escova, fazer a mão, o pé, uma hidratação. Eu já sei que eu vou no salão da Joana. Hoje eu preciso simplesmente apenas escolher uma roupa para uma ocasião muito especial. Eu já sei que na loja da Ana tem uma qualidade fantástica, porque ela sempre mostra os tecidos, ela diz a modelagem, de onde vem, ela comunica essa verdade e eu a vejo como referência. O estilo, confiança, profissionalismo desde a primeira impressão. Você consegue saber a diferença de um blazer, se ele é estruturado ou não é estruturado, um tipo de tecido mais nobre que já pode colocar você em um outro nível, o caimento de uma calça que cai melhor no formato do seu corpo. Mas você não consegue fazer isso porque nem o formato do seu corpo você sabe. Aliás, você nem sabe que existem formatos de corpos para que caiam melhor. A estrutura de uma calça, de uma saia, talvez aquela saia midi que você viu tanto naquela blogueira, influenciadora, apresentadora ou da sua amiga, ela não tenha ficado tão bem em você, vem a frustração, mas é apenas porque aquele caimento não é para o seu corpo, mas tem outro que se adequa. E a imagem, na questão do estilo, traz muito isso. Outro ponto é a questão das finanças, organização. Você quantas vezes ficou em claro, como a Joyce mesmo falou, por conta de simples desorganização? Mas é porque o meu negócio não é lucrativo. E se eu te disser que ele pode ser lucrativo, mas você apenas não está ainda encontrando o caminho com clareza? E essa clareza que a Joyce traz quando é esse o assunto de finanças. E até para você fazer um planejamento junto com a Joyce, sentar. Eu tenho um sonho de ampliar o meu negócio, de ter mais uma loja, de daqui a 6 meses ou um ano contratar mais 2 funcionários, mas é longe da minha realidade. Não. Com planejamento financeiro, direção e foco, isso é possível dentro da mentoria e o acompanhamento Bem Paga e Posicionada. E também falando na questão do posicionamento.
Muitas vezes você quer ter um posicionamento, mas sempre está fazendo tudo ao contrário, fazendo com que as pessoas que você quer atrair para o seu negócio, elas sejam simplesmente afastadas por aquilo, numa convergência, uma comunicação completamente ao contrário do que você faz. E continuando aqui a falar da mentoria bem paga e posicionada, nós temos um outro ponto, que são os depoimentos. Uma empresa, uma mentoria, um treinamento, ele é validado, sabe como? Não pelo que a gente fala, mas os resultados. E os resultados, por si, eles falam de mulheres reais que já se conectaram às especialistas e entenderam que de uma maneira real, única e fácil, sem aqueles métodos mirabolantes que você vê por aí, é possível trazer uma outra realidade para o seu negócio. Mas eu sei que você tem aquelas dúvidas frequentes. Deixa eu ver aqui se alguma dessas dúvidas que você tem aí na cabeça está aqui na nossa lista. Dúvidas frequentes. Como eu acesso a mentoria bem paga e posicionada? A mentoria ela é online, feita via Meet. Então você recebe um link e entra na sua sala apenas a partir de um clique e se conecta com a especialista que irá mudar o seu negócio ou na comunicação, no posicionamento, na imagem ou nas finanças. E você fará também parte de um grupo exclusivo com as especialistas e você. Então não é uma mentoria que é feita em grupo com 10, 20, 30 pessoas em uma sala online. É apenas você e as especialistas e no grupo de WhatsApp também você e as especialistas, porque dentro do seu plano nós iremos acompanhar e aquilo que não deu certo, você não vai mais ficar paralisada, porque nós vamos sempre trazendo a solução e melhorando essa performance de entrega e desenvolvimento do seu negócio. Posso parcelar o pagamento? Claro! A gente quer essa missão de trazer mulheres mais prósperas, abundantes, bem pagas e posicionadas. Para isso, nós pensamos na possibilidade de você dividir em 12 vezes no cartão de crédito, ou seja, você tem um resultado em 3 meses, vai passar aí um ano ainda pagando em parcelas que ficarão mais suaves e leves. E eu te garanto, quando você já começar a mentoria bem paga e posicionada, esse dinheiro já vai estar sendo todo pago por todo o conhecimento que você acessou por aqui. E a gente também pensou em algo muito especial para você, um boleto. Débora, não tenho essa condição de cartão, não me estruturei bem, não tenho uma organização financeira. Mais um motivo, se você não tem cartão para passar, é você se conectar com a Joyce para ela resolver isso tudo. Não apenas você ter o seu cartão de crédito, mas a empresa também. Já pensou? Então, vem para a mentoria bem paga e posicionada. Fazemos também o parcelamento via boleto. Fala com a gente, ou no direct, ou coloca eu quero, escreve eu quero em alguma das nossas postagens, ou no story sempre tem link ativo para você tirar dúvidas da mentoria e venha acessar essa oportunidade também via boleto. Quem são as especialistas na mentoria bem paga e posicionada? São 4 mentoras nas especialidades comunicação. Eu sou jornalista, trabalhei em TV, trabalhei em rádio, trago toda essa minha experiência que eu tenho como bagagem para transformar mulheres empreendedoras e conectar com uma mensagem coerente para que você mostre uma profissional de excelência e consiga lucro, dinheiro para o seu negócio, porque a comunicação é uma ferramenta que poucas pessoas usam, principalmente assim na sua área de atuação como em qualquer outra. Nós temos Joyce Florencio na parte de gestão, finanças e processos. Ela é contadora, estudante de psicologia e traz muito essa possibilidade de saber como a mente funciona para que você não se frustre, não trave e principalmente não aumente a questão de desafios financeiros que você tenha no seu negócio, encontrando soluções reais e claras. Ela traz muita leveza nessa parte financeira, que quando a gente pensa dá até um arrepio nesse sentido. Nós temos da imagem e estilo, Carla Parente. Ela é consultora em imagem, ela é a especialista que vê cores em você e ela com muita estratégia consegue identificar, mostrar, fazer você conhecer o seu corpo, identificar aquilo que ressalta mais ainda o seu posicionamento, que gera mais confiança e faz com que a sua imagem seja impactante e que fique na memória das pessoas como algo positivo. E nós temos também Tuane Albuquerque. Ela é fotógrafa, ela também é uma fotógrafa profissional premiada em muitas áreas, principalmente na cultura. Viajou esse Brasilzão afora, fazendo lindos registros e ela traz essa sensibilidade para trabalhar o posicionamento, fazer você se colocar no vídeo, na foto, exatamente como merece.
Qual é a duração de cada encontro? Lembrando aqui comigo, são 5 encontros. Cada encontro você terá 2 horas de duração. Olha só. E você escolhe o dia e também por onde começar. Você faz o seu momento de agendamento e diz: preciso urgente começar com finanças. Você inicia a sua mentoria personalizada com a Joyce. É comunicação? Começa comigo. Ou seja, qual for a área que a gente detectou junto com você no diagnóstico, será dessa forma o seu ponto de partida na mentoria bem paga e posicionada. Vão ter suporte individual? Sim, dentro do seu grupo extremamente exclusivo com as especialistas. A mentoria é indicada para quem? Mulheres que querem aprender todo o jogo hoje real que funciona no mundo dos negócios. Não adianta você ter mais uma capacitação, participar de mais um curso ou até mesmo fazer uma mentoria. Eu te entendo, são várias possibilidades, mas a mentoria bem paga e posicionada é para aquela mulher que quer um acompanhamento exclusivo e que ela tem decisão. Eu falo aqui com mulheres que querem decidir a não começar mais o ano de 2026 da mesma forma que começou o ano, da mesma forma que começaram o ano de 2025, com aquele gás, aquela energia, vou fazer, vou acontecer. Você faz logo aquela lista do que mudar no lado pessoal e também do que mudar no seu lado profissional, mas chega o meio do ano e fica tudo da mesma forma. Virou o semestre, nada muda. 3 meses até o fim de 2025, a perspectiva é a mesma. O seu negócio vai virar um ano para 2026 da mesma forma. Então, se você decidiu de verdade fazer algo diferente para você, por você e para os seus, porque como um negócio em desenvolvimento, ele reflete na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional e melhora todas as outras áreas de uma maneira inexplicável. Então, se você decidiu fazer diferente, ter essa real mudança, a mentoria bem paga e posicionada, ela também é para você. Agora chegou a parte do investimento. Quando você imagina por aí que seja no mercado uma mentoria de uma profissional individual? 1997, imagina se você fizesse 1997, 1997, 1997, 1997. Ah, esse mês eu vou fazer uma mentoria sobre comunicação, no próximo sobre posicionamento, no outro imagem e estilo e no outro também sobre finanças. Só que muitas vezes essas mentorias elas são feitas em grupo, então o assunto é muito genérico, é muito amplo, é muito aberto e acaba que você não consegue absorver aquilo que exatamente se encaixa em você. E esse é o diferencial da mentoria bem paga e posicionada. E é diferencial também o seu valor de investimento. 997 por todos os encontros, o suporte e também as primeiras aqui de Fortaleza, elas ganham um super presente. Uma imersão de 4 horas em um super restaurante aqui em Fortaleza de forma presencial e ainda uma experiência gastronômica fantástica. Mas não é qualquer coisa não. É um prato com entrada, um menu com entrada, com almoço e também sobremesa. E ainda nesse ambiente você tem a possibilidade de gerar conteúdos, porque nós estaremos lá com você, cada uma de vocês, e vamos direcionar os conteúdos já para você trabalhar a sua comunicação, o seu posicionamento, a roupa que você virar, o look já vai ser estratégico em relação àquilo que a Carla Parente, a nossa especialista, falou. E sem falar que nesse momento você fará um grande investimento na mentoria bem paga e posicionada, porque nesse restaurante, nessa imersão, você não vai tirar nada do bolso, porque esse é um presente para você. Posso ser bem sincera? Só o valor da imersão e do almoço com o menu completo e a experiência dessa gastronomia e também a presença com as especialistas já estaria sendo tudo pago apenas por esse valor de 997, que você pode parcelar em 12 vezes no cartão, que fica aí pouco mais de R$ 106 por mês. E além do boleto, em que a gente pensou numa oportunidade muito especial para você. Então, se a mentoria bem paga e posicionada, ela fez sentido para esse seu momento, agarre. Tenha isso como a grande transformação e mudança para esse ano de 2026. E se você acredita que por alguma questão financeira esse momento não seja o seu, se conecta com a gente, porque nós queremos entender qual o seu momento, qual a sua jornada, mas principalmente qual o seu sonho e aonde você quer chegar. E nós, as especialistas, queremos fazer parte desse grande e novo momento na sua jornada empreendedora. Então fala com a gente e tira todas as dúvidas da mentoria bem paga e posicionada. A gente te espera.